Fátima Nascimento vai estar explicando um pouquinho, tirando as dúvidas de vocês. Ela é especialista e ela é um monte de coisa, gente. Eu nem vou falar, eu vou deixar ela contar para vocês quem ela é. Fátima, conta para as mamães. Primeiro, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez por estar compartilhando. É um prazer estar aqui com vocês, né, vendo toda essa produção maravilhosa da Mega Gestante Bebê, né, que eu já estou com a Mega também há muitos anos. Há muitos maravilhoso, anos, gente. Antes da gente estar aqui, antes de ter redes sociais, a Fátima já existia na Mega, né? Já orientava as grávidas lá. Olha, muito gente, legal. Muita bagagem para passar para as mamães, né? Muito mesmo. Nossa. Então, como você queria saber, eu sou enfermeira obstetra por formação. Eu sou formada há 32 anos. Também leciono, né, na Universidade Pública aqui do Rio de Janeiro, né, nessa questão da área da pesquisa, da orientação para o pré-natal, né? Pré-natal, os cuidados com o bebê. Oriento os alunos, acompanho os alunos nas nossas maternidades, enfim, campos de ginecologia, justamente para que profissionais tenham uma formação adequada, né? As universidades buscam pessoas qualificadas. E, no caso, eu me qualifiquei porque eu sou enfermeira obstetra, sou especialista em enfermagem ginecológica, também pós-graduada em sexologia, sou sexóloga e fitoterapeuta também, cursei a pós-graduação em fitoterapia, para trabalhar com a saúde da mulher, da criança, né, no caso o bebezinho, e mestre em educação e por aí vai. E antes da gente começar a falar qualquer coisa, me conta um pouquinho. Você tem um canal no YouTube, é isso? É verdade, eu tenho um canal no YouTube, já tem 1 ano aproximadamente. Nós já temos mais de 13 mil inscritos. Só um vídeo lá já tem quase 1 milhão de acessos. É uma coisa assim maravilhosa, justamente sobre os movimentos fetais, movimento do bebê na barriga da mãe. Então as mamães podem acessar também o canal do YouTube. Vai ser muito interessante para elas. Também no canal da Mega Gestante, eu gravei vários vídeos também para o canal da Mega Gestante, que a Mega também tem um canal no YouTube, também tem vários vídeos e também tem sido muito acessado. Muito legal, entendeu? Inclusive, deixa eu te contar uma coisa, por conta das perguntas e tudo mais que as mamães trazem esses anos todos, né, através da Mega Gestante, enfim, eu resolvi que no dia 19 agora de dezembro, eu vou apresentar uma aula ao vivo, esclarecendo dúvidas e trazendo alguns assuntos muito importantes que elas têm dúvidas sobre a amamentação, descomplicando a amamentação, ainda mais com essa questão do bico invertido, rachadura, fissura, que elas ficam muito preocupadas, né? Mastite, enfim, para se prevenir disso tudo, como tratar no caso, né? Como cuidar direitinho. E eu vou fazer essa aula no dia 19 de dezembro, às 20 horas. O link vai estar aqui, né? Exatamente. Então elas podem acessar e se inscreverem. E só quem se inscrever realmente confirmar no e-mail que vai poder ter o acesso, porque é uma coisa assim, a busca é muito grande, né? Chega uma hora que fica lotado, né? Então elas têm que garantir logo a inscrição. Então não deixem de garantir as inscrições de vocês. O link está aqui na descrição do vídeo, tá, gente? É só clicar, compartilhe essa live, mandem os corações de vocês para que esse trabalho possa continuar, né? Sempre com muito carinho. Para a Fátima também, a gente voltar aqui mais vezes, então compartilha mesmo. Vamos nos unir, né? Para que possamos sempre ter essas informações, porque é muito importante, sabe? Verdade. Nossa, as mães precisam demais. Exatamente. Demais. As informações que eu passo aqui, eu compartilho de mãe para mamãe. É o nosso bate-papo da tarde. Minhas mães são as minhas queridas, as minhas cariocas aqui. São muito carinhosas. Amigas. Nossas amigas. Você acredita que tem gestante que eu conheci na feira há muitos anos? Se tornaram minhas amigas. Olha que legal. Minhas amigas. Vão lá em casa, tomam um café comigo, bate-papo, leva as crianças. A gente tem um projeto futuro aí também para trazer as mamães que sempre estão comigo aqui no estúdio futuramente, gente. Nós vamos eu tô dando um spoilerzinho aqui pra gente trazer elas aqui, né? Tanto é que o assunto de hoje é um assunto muito vasto, nós dividimos em 2 partes, né? Exatamente, gente. O assunto de hoje que a gente vai estar falando aqui para vocês, e é bem legal, é porque algumas mães produzem pouco leite, né? E aí, o que acontece? Fátima, já para a gente começar aqui o nosso bate-papo, para que você já possa estar trazendo as informações para a mamãe, eu separei algumas perguntas aqui, inclusive fazendo enquete, para que a gente possa já tirar essas dúvidas com você. Entendi. Tá bom? Inclusive dessas em nome de todas as mamães. Em nome delas, porque as mamães procuram muito. E elas pediram justamente essas questões, né? Por que eu produzo pouco leite? Né? Então, são vários assuntos dentro desse. Então, hoje vai ser a parte 1, tá? Dos aspectos físicos, tá?
porque elas falam um pouco do aspecto emocional. Então, o que elas buscam mais aqui, nessa live aqui da Mega Gestante, são os aspectos físicos. Mas na quarta-feira eu vou falar na minha fanpage, que depois vai estar o endereço aqui também, sobre a continuação, mas dos aspectos emocionais, tá? Legal. Vou falar na quarta-feira agora, dia 13. Então elas podem se inscrever lá, né? Curtir, no caso, lá é curtido, né? Curtir, que é assim elas vão receber notificação perto da hora de eu entrar. Eu vou falar sobre os aspectos emocionais. Hoje elas buscam muitos aspectos físicos. Eu vou falar dos aspectos físicos, porque tanto o aspecto físico quanto o emocional interferem muito, muito na produção do leite. Muito mesmo, tá? Então hoje nós vamos abordar aqui os aspectos físicos. Aí você disse que separou algumas perguntas que elas trazem aqui nessas lives e mandam e-mails e comunicação aqui para a Mega, né? Exatamente. Às vezes a gente faz uma varredura nas lives anteriores, até de algumas perguntas que a gente não conseguiu, por algum motivo, não responder. E como eu não sou especialista, grande, né? Como eu não sou especialista, tem coisas que realmente me limita a responder para as mamães, né? Eu passo uma experiência de mãe, eu tenho 2 filhos, né, meus e uma do coração, que eu costumo dizer, então 3 filhos também traz bastante bagagem. Porém, as questões mais específicas assim, nada como especialista para poder estar tirando nossas dúvidas, correto? Até porque você falou uma coisa importante. Existe uma coisa chamada as palpiteiras de plantão. Todo lugar tem, né? Toda família tem. Claro que elas vêm com muito carinho, muito amor, muita boa vontade, querendo ajudar. Só que, às vezes, não traz uma informação muito precisa de cunho científico adequada para aquele momento. E pode até prejudicar, tá bom? É verdade. Então, vamos lá às perguntas. Vamos lá, Fátima. Eu ouvi dizer que toda mulher ela tem a capacidade de produzir o leite, tá? Então, assim, se toda mulher tem capacidade de produzir o leite, por que somente algumas... Por que algumas não conseguem produzir esse leite? Porque algumas têm pouco leite. O que acontece? Qual é o fator que acontece para que... Deixa eu te falar uma coisa para que haja importante. Diferença aí na produção para que tenha uma boa produção de leite, é importante 2 coisas. Primeiro, uma mama que tenha um estímulo hormonal bem para produzir leite, um bom estímulo hormonal. E, segundo, o esvaziamento dessa mama de forma adequada, seja por um bebê que sugue adequadamente ou pela ordenha. Então, a mama precisa ter um bom estímulo de hormônio, né? Para essa produção, a saída do leite, e um bom esvaziamento. Tá? Isso é fundamental. Então, qual é a pergunta que você quer exatamente? A primeira pergunta. Fala para mim. Da segunda pergunta? A primeira ainda. Não, então, por que algumas produzem pouco leite? Tá. É isso que a gente quer saber. Então, baseado no que eu disse, que tem que ter um bom estímulo e um bom esvaziamento, por que algumas produzem pouco leite? Justamente porque o hábito, né, a técnica, o jeito de esvaziar essa mama, às vezes, não está adequado. E algumas coisas interferem na produção. Então, quais são os aspectos físicos que interferem primeiro na produção do leite? Depois vamos falar do esvaziamento. É o seguinte, às vezes o bebê não tem a pega adequada, faz a pega errada. Se ele fizer a pega errada, pega, por favor, a mama que eu trouxe, querida. Claro. Essa aqui mesmo? Serve, essa aqui serve. Então, olha só. Por que às vezes, não há uma boa produção, um bom estímulo hormonal? Porque, olha só, mecanicamente, se o bebê não faz a pega adequada do bico da areola, levando lá para o céu da boca, enfim, né? Para poder puxar, massagear e fazer a sucção adequada, se ele não faz uma boa pega, não vai ter o estímulo, que é um estímulo mecânico. Esse estímulo mecânico faz com que os receptores aqui, mecanorreceptores que tem aqui, né, hormonais, vão levar esse estímulo lá para o cérebro, para a hipófise, para produzir tanto a prolactina, que fabrica o leite, como a ocitocina, que ejeta o leite, faz o leite descer. Então, se a pega não estiver correta, já começa por aí, não vai ter um bom estímulo, né? Isso é importantíssimo. Outra coisa, livre demanda. Deixar o neném mamar isso da hora que quiser, nada de ficar dando leite artificial, dando leite de vaca para a criança. Raríssimos os casos em que o pediatra prescreve e com muita propriedade. Porque quanto mais você estimular, quanto mais o bebê sugar, quanto mais ele ficar ali aconchegado contigo, mais ele vai ter esse estímulo mecânico para essa produção. Entendeu? E no esvaziamento, depois que o neném acabar de mamar, ele já esvaziou, beleza.
vai produzir. Se você produz muito e ainda ficou leite lá, você vai esvaziar manualmente ou com a bomba, né? Porque assim você vai tirar esse excesso para não juntar com o que vai ser produzido, para não causar, né, empedramento do leite. E, ao mesmo tempo, você vai estimular, seja com a mão ou com a bomba, vai manter sempre uma boa produção. Então, a princípio, é isso, tá? Vamos para outra. Em relação à produção de hormônio, o que atrapalha? O que causa essa produção de hormônio? Tá. Porque existe um nome para isso, né, Fátima? Né? Não, tô falando besteira. Ah, você está falando o nome do hormônio? Não, eu tô falando. Em relação a essa produção de hormônio da amamentação, o que atrapalha? Qual é tá. a causa? Tá. Tem o hormônio, que é a prolactina, que fabrica o leite, e tem o hormônio ocitocina, que é responsável pela injeção do leite, tá? A produção desse hormônio, ela fica comprometida mesmo, é o que eu te falei, mecanicamente, fisicamente, quando, como eu falei, a sucção inadequada, pega inadequado, não esvaziamento, e a mãe já foi submetida a algum procedimento cirúrgico na mama, né? Procedimento geralmente estético, cirurgia plástica. Isso é muito comum, entendeu? Por que pode fazer? Vai, querida. Por que esvaziar... Você estava falando aqui logo na primeira pergunta respondendo, e eu peguei aqui, tirei uma dúvida, queria tirar uma dúvida com você. Por que esvaziar a mama ajuda? Você não falou isso logo na primeira pergunta? Então, eu queria saber, fiquei curiosa. Deixa eu detalhar um pouquinho. Por que esvaziar a mama ajuda? É aquilo que eu falei. Aqui fica o depósito do leitezinho, aqui atrás e nos ductos, né? Nas papilas. Então, o bebê suga e traz. Suga e traz. No que ele traz, já vai descer o leite que está aqui em cima, que acabou de ser produzido pelas glândulas aqui nos lóbulos mamários aqui. E 50% das glândulas mamárias são no quadrante superior externo, que é próximo à axila, na parte superior. Então, quanto mais o bebê fizer esse movimento, mais vai produzir. Mais vai produzir, então, porque vai estimular a produção da ocitocina e da prolactina. Olha aqui, né? Para vocês perceberem o bebê sugando. Então, tem aqui mecanorreceptores que vão estimular, que vão vir em sinais de mensagens nervosas, que vão estimular a hipófise a produzir a prolactina, fabrica o leite. E, ao mesmo tempo, a ocitocina também é produzida, querida. Olha só. A ocitocina faz o leite fluir, ejetar. Nossa, que legal. Então, né? Isso é um feedback que tem, né? Da mama. Essa imagem é muito boa, né, É muito simples e super importante. Explicando esse fenômeno, esse feedback da hipófise. Tá? E além, Fátima, além das questões hormonais e do esvaziamento incorreto da mama, existem outros fatores que podem influenciar nessa produção de leite aí? A não produção de leite? Olha, quer ver, a dor, quando a mulher está com dor física, porque às vezes a própria mama pode estar doendo pela pega não adequada, pode estar provocando rachadura, fissura, às vezes ela tem o bico invertido, incomoda. Então, isso pode acontecer, ou não flui adequadamente, né? E isso traz dor e desconforto para ela. E também tem o seguinte, procedimentos, conforme eu falei, né? Que interferem na produção, porque retira ou atrapalha, bloqueia os ductos, conforme alguns silicones, eu vou explicar mais detalhado em frente, e isso atrapalha essa produção, ela sente dor. A dor é uma causa muito importante, porque ela bloqueia a adrenalina, ela fica com dor, libera adrenalina. Aí tá isso com pode dor. bloquear. E a adrenalina, ela compete no sangue, ela bloqueia a ocitocina. E bloqueia a prolactina, então o leite não vai ser produzido, o leite não vai ser injetado adequadamente. Pode ser até um estado emocional de estresse também. Também, isso é fator emocional, entendeu? A dor é um fator físico que é real, que ela está sentindo ali. Ai, tá doendo, se dá uma pancada, ai, doeu. É físico, é real. É diferente de um fator emocional, que é uma coisa subjetiva, mas que existe, nós sabemos, são os sentimentos, e eles influenciam também na produção. Isso nós vamos ver na quarta-feira, na live da quarta-feira, tá bom? Gente, mandem os corações de vocês, compartilhem essa live, que as informações que a Fátima está trazendo aqui são informações ótimas. Vocês estão ouvindo isso de uma especialista, tá? Então, não deixem. Não deixem de mandar os corações de vocês, de compartilhar e marcar as amigas de vocês, tá legal? Vamos lá, gente. Fala pra mim agora, já que você entrou nessa questão aí de cirurgia, fala um pouquinho mais pra mim a respeito de cirurgias plásticas da mama. Isso interfere? Por exemplo, eu vou falar, depois eu até falo um pouco da minha experiência, que eu tenho, né,
cirurgia. Mas, de uma forma geral, isso pode sim interferir ou não? Não tem nada a ver? Eu vou te explicar. Então, vamos trocar. Pega outra mama, por favor. Tá bom. Eu vou explicar melhor aqui, tá? Olha só. São 2 tipos de cirurgias plásticas. Um minutinho, Fátima, que a produção tá falando aqui que as mamães estão com muitas perguntas aqui na live. Sim, Gente, isso. eu não tô vendo as perguntas de vocês aqui. A produção que vai me enviar Vai as passar. perguntas de vocês, tá bom? Vai me passar as perguntas. Mas já eu falo com vocês, a gente já tira as dúvidas de vocês. A Fátima tá aqui para isso, tá bom? A gente encerra essa parte aqui, que ela vai falar um pouco das cirurgias plásticas para você, mamãe que tem dúvida. E aí a gente entra nas perguntas de vocês. A participação de vocês é muito importante, né, Fátima? Demais. Demais. Então, continue mandando as perguntas que a gente já vai ler, tá bom? Vamos lá, Tá Fátima? ótimo. Bem, tem 2 tipos de procedimentos estéticos, ou até reparadores, enfim, que são vários. Que os mais comuns são o implante de silicone e também a mamoplastia redutora, aquela mulher que tem uma mama muito grande, é gigantismo mesmo, muito, muito grande, e ela tem uma necessidade, ou até aquelas que têm uma mama flácida, e reduzem, às vezes, com silicone, às vezes não, vai depender do tipo, né? Mas, enfim, a cirurgia redutora de mamas, o que acontece? Eu posso falar porque eu passei por isso. Aos 21 anos eu fiz uma redução de mamas. E, na época, o médico falou, não vou mexer nas glândulas, não se preocupe e tal. Aí eu fiquei super tranquila, falei, beleza, né? Porque olha só, aqui dentro a mama tem essas bolotinhas, estão representadas como sendo as glândulas que produzem o leite. E o leite flui por aqui, por esses tubinhos, os ductos lactíferos, até chegar aqui nas bolsinhas aqui que vão vir na área onde o neném vai sugar, só para vocês terem uma ideia. Então, o que acontece? A mama, quando ela é muito grande, não dá para separar. Eu fui ver isso quando eu comecei a assistir cirurgias plásticas de mama, participar. E fui vendo. Porque os cirurgiões, eles cortam a pele e cortam o excesso que tem ali, chamado do parênquima, mamário. Onde tem. O que é o composto do parênquima? É o tecido gorduroso, onde tem as glândulas mamárias, elas estão entremeadas com a gordura. É tudo entremeado ali, tudo, né, bem organizadinho. Não dá para separar glândula, gordura, tirar só um, não dá. Então, eles vão cortando e vão tirando, e vão ligando tudo ali. O que acontece? Muita glândula se perde. Então, no meu caso, eu toda feliz para amamentar, eu produzia pouquíssimo leite porque diminuiu uma quantidade boa das minhas glândulas. Mas eu não desisti. Eu amamentei por 6 meses, houve necessidade por perda de peso do bebê, eu complementei. Mas não deixei. O bebê mamava antes, depois tomava mamadeira e mamava no peito depois. Antes da sopinha, depois sempre eu dava, então amamentei por 6 meses. Existem vários procedimentos no caso aí, né? Eu fiz a cirurgia, consegui amamentar normalmente. Então, assim, só para tirar uma dúvida aqui, não propriamente vai acontecer da pessoa não conseguir amamentar. Ela pode conseguir amamentar normal, produzir bastante leite. Depende muito do procedimento que ela fizer. Depende do tipo, porque é o que eu estou te falando. Quando retira, pode diminuir, mas ela ainda tem glândulas, mesmo que haja uma necessidade. Isso tudo vai ser avaliado na época, tá? Vai ser avaliado lá. Para cada caso é um caso. Então, mesmo que haja necessidade de introduzir um complemento, em caso de cirurgia plástica redutora como a minha, mas é importante oferecer sempre para o neném, porque o teu leite é fundamental para passar imunidade, fatores de crescimento, é fantástico, é importante, não deixa de dar mesmo assim, tem sempre que dar. Outra coisa, as mulheres que fazem o implante de silicone, tá? Meu que caso, é o seu caso, tá? Eu consegui amamentar. Então, mas vai depender do tamanho do silicone, a localização. Porque olha só, tem silicone que é colocado assim, ó, o médico abre, né, e coloca o silicone aqui, por dentro. Abre do ladinho da areola e coloca. O silicone, às vezes, ele entra logo junto com as glândulas mamárias. Fica assim, juntinho. Então, ele vai apertar. Se for um silicone pequeno, as glândulas vão se acomodando, a mulher produz leite, apesar que esteja um pouquinho apertado lá dentro, mas o leite vai conseguir fluir bem. Agora, também pode ser colocado por trás da musculatura, né, do tórax. Aí o que acontece? Ele vai colocando atrás do músculo, então nem vai encostar aqui na glândula mamária, vai ser por trás, só vai empurrar para frente, fazer aquele volume para frente. Então não tem problema.
interfere menos. Só que tem um detalhe, tudo vai depender do tamanho do silicone. Tem mulher que é exagerada. Ela quer colocar um silicone gigante para o tamanho dela e vai apertar muito, muito mesmo, né? As glândulas vão ficar muito, assim... Espremidas é a palavra. Quando for produzir o leite, vai ter dificuldade até para descer aquilo ali. Para descer o leite, vai produzir, vai aumentar, vai ter uma dificuldade de armazenamento, vai vazar, enfim, pode até obstruir algum ducto e evoluir para uma mastite em algum local. Então, tem que ter esse cuidado, gente. Pode usar o silicone sim, implantar, mas o silicone num tamanho que fica a mama num tamanho adequado para o seu biotipo, tá bom? A gente tem bastante perguntas. Depende do tipo que for a cirurgia, acontece né? O problema ou não. Entende? É muito relativo, gente. Então tem que pensar bem, né? Se a gente quer. No ideal... meu caso, eu nem queria ter mais filho, mas aconteceu. O ideal é amamentar primeiro, todos os filhos, depois você faz a plástica. Depois dá um upgrade. Aí faz tudo. Vamos lá. Fátima, a Suelen Ferreira falou: meu filho largou meu peito com 1 ano e 5 meses, mas foi ele mesmo que largou, né? Uhum. A Patrícia Cavalcante falou: minha comadre está com um bebezinho de 2 meses que mama cada 1h30, mais ou menos. E ele mama bastante, 40 minutos. Ótimo. Por que não sustenta ele? Quanto mais ele cresce, mais ele mama? Olha, são praticamente 3 assuntos aí. Primeiro, não sustenta? Sustenta. O leite, ele é de facílima digestão. O neném mamou, rapidinho, digeriu, ele quer mais. Então, ele vai mamar várias vezes, assim mesmo. Você tem que beber muita água, se alimentar bem, tá? Porque agora que vai chegar o verão, o neném vai precisar de mais líquido, e você também, por conta do calor. Então, você vai precisar estar bem hidratada, tá? O seu leite, você vai saber que você está produzindo bastante leite quando a sua mama começa a ficar um pouquinho maior, fisgadas na mama. Você pensa no bebê, o leite flui, você vai sentir ela enchendo, você sabe que está produzindo. Você escuta o barulho do neném engolindo leite. E outra coisa, se o bebê está ganhando peso, está dentro da curva adequada, é a curva, né, o limite máximo mínimo, está dentro da curva de crescimento, ele está super nutrido, muito bem, parabéns. E quanto mais ele crescer, mais ele vai mamar uma quantidade maior. Até os 6 meses. Integral, até os 6 meses você vai dar só o seu peito para ele. E o que vai acontecer? Você vai produzir cada vez mais. Então é aquilo que eu te falei, põe o neném para mamar à vontade, e esvazia a mama depois, que estimula, aumenta a produção, ele vai mamar. E quando entrar com alimentação sólida, quando ele fechar 6 meses e 1 dia, ou seja, o primeiro dia do 7º mês, né, que ele já mamou até o 6º completo, primeiro dia do 7º você começar a introduzir a papinha de fruta, depois a sopinha salgada e tal. Salgada assim, no início é sem sal, mas depois a gente chama de salgada, aos poucos vai introduzindo. Você começar com a papinha de fruta, a papinha de legumes, aí você vai diminuir as mamadas, mas mantendo, sempre pode aumentar seu filho até os 3 anos, o tempo que a Organização Mundial de Saúde fala que até os 6 meses para a criança não morrer, porque ela pode morrer. Então, amamenta até os 6 meses, tá? Depois, ela vai comer a comidinha dela e você vai amamentando ela, vai substituindo, conforme a orientação do pediatra, da nutricionista, vai substituindo. Mas sempre, mesmo a criança grande, ela antes de dormir, de vez em quando de manhã, ela vai mamar. Se não trabalhar antes ou depois, na madrugada, você vai dar de mamar. Então é importante sempre manter a amamentação. O tempo que a criança quiser, que você puder. Tá? É importante para manter a saúde, a criança não ficar doente. Às vezes a criança nem resfriado fica nos 3 primeiros anos. É uma maravilha. Tá? Os meus filhos os 2 foram amamentados, né? O Igor foi quase até 3 anos, foi até 2 anos e pouco. E o Caio foi até 1 ano e 8 meses, porque ele já estava muito viciado, né? Então a gente teve que parar aí, até para que ele pudesse também já comer outros alimentos. No final de contas, ele já tinha essa necessidade. Mas, gente, eu posso falar de carteirinha e compartilhar aqui com vocês que a amamentação foi de suma importância. Meus filhos nunca foram de ficar doentes, assim. Já ficaram doentes normal, como muitas crianças, mas evitou muitas coisas. Eu acho que a amamentação realmente é importante. Valéria Rodrigues. Gente, mandem os corações de vocês, mandem os likes de vocês pra gente poder ver, dúvidas? Né? Alguém tem dúvida? Tem aqui, ó, tem um monte de dúvida aqui, tá? E não deixem de compartilhar essa live. Afinal de contas, é isso que faz manter o nosso trabalho, né, Fátima? Que quanto mais compartilhar, mais reforça para que esse trabalho continue. A Mega Gestante, ela mantém esse trabalho em cima de uma audiência, em cima do compartilhamento. Então, se vocês fizerem isso, o trabalho continua. Não é verdade? Elas vão se beneficiar cada vez mais, porque vão vir outros convidados. Sempre nós estaremos aqui esclarecendo dúvidas.
Exatamente. Valéria Rodrigues. Vou ser vó pela primeira vez. Parece que esqueci tudo. E, é claro, algumas coisas mudaram. Mudaram bastante coisas, né? Nossa, mudou muita coisa mesmo. Pra vocês terem ideia, quando eu estava aluna ainda da faculdade, eu fiz um curso na Sociedade de Pediatria aqui do estado do Rio de Janeiro, um curso de amamentação. A informação era completamente diferente. Hoje em dia, aquela coisa de esfregar a bucha, ficar puxando, foi ensinado lá. 15, 20 anos depois, já disseram que não podia mais porque estimulava a parto prematuro e fissurava mais os mamilos. Aí nós temos que fazer outro curso. Eu fiz novamente os cursos orientados pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Eu sou consultora em aleitamento materno, né? Legal. Manejo clínico da amamentação, que é o nome técnico, né? Bacana. E nós fizemos todo esse trabalho, os cursos, e tudo muda. E agora você é avó também, né? Você é uma avó. Então, tem sempre uma novidade, uma pesquisa científica que traz algo mais relevante, uma contribuição maior. É muito importante, realmente. Importante. Parabéns, vovó. Essa menina que vai ser avó. Parabéns. Vamos lá, Flávia de Oliveira. Como saber se o bebê esvaziou completamente a mama? Tá. Primeiro, a mulher vai entender que a mama cheia de um jeito, que ela vai sentir aquele peso, formigamento, às vezes nas fisgadinhas, a mama vai ficar um pouquinho maior, tá? A areola fica às vezes um pouquinho mais esticada. E ela vai perceber que a mama vai ficar flácida, macia. Ela só de palpar, ela sente. Além de sentir, ela vai sentir. Na palpação também ela vai perceber isso, gente. É muito nítido, tá? Nítido, muito né? nítido Tem mesmo. mais perguntas aqui. Raquel Dias Martins. Queria saber o seguinte. Eu amamentei meu filho, mas em um seio eles ficaram defeituosos. Um ficou maior que o outro. Será que voltou ao normal? Tem quanto tempo isso, né? Porque olha só, aconteceu comigo também. Como eu tinha um bico maior que o outro, a diferença era pequena. Mas para o bebê fez muita diferença na hora da pega. Então o neném vai pelo bico que é maior, onde sai o leite mais rápido, que o neném é preguiçoso. Ele não quer ter muito trabalho. Aí ele acostumou, ficou mais em um do que no outro. Eu fiquei com um maior do que o outro. Mas depois que parei de amamentar, voltou ao normal, ficaram perfeitinhas, normais. Então, normalmente volta sim. Com o passar dos meses, volta. Agora, se já tem alguns anos e não voltou, ela vai ter que fazer uma correção plástica. Não tem jeito. Não tem jeito. Entendeu? Comigo voltou também, volta. Tá bom? Tá? Eu vou até falar, Raquel, para você. Comigo voltou também. Mas lembrando que eu acho, né? Não sei se eu tô falando besteira, tá, Fátima? Me corrija se eu estiver falando besteira. Que a mulher, ela tende a ter um seio um pouquinho, né? Assim, sutilmente maior que o outro, né? Existe, naturalmente, uma mama nunca é igual a outra. Sempre tem uma que é um pouquinho maior e a outra, né? Sempre tem uma que é um pouquinho mais baixa que a outra. Elas nunca ficam na mesma alturinha, igualzinho. Sempre que você olhar bem, ou pede para alguém olhar, você fica retinha, põe a mão na cintura e fica bem ereta com a mão na cintura e pede para alguém olhar. De frente você olha para o espelho. Uma mão um pouquinho maior que a outra e a outra é um pouquinho mais baixa. E geralmente dessa que é um pouquinho maior que a outra, a quantidade de glândulas mamárias é um pouquinho maior. Aí a produção é maior de um lado. O bebê às vezes prefere essa. Né? E o bico maior, ou tem mais protetividade. Eu passei por isso, Fátima. O meu, até a minha auréola ficou, assim, sutilmente uma maior que a outra. Porque ele... Pelo estímulo? Pelo estímulo. Exatamente. Mas depois volta pro lugar. Volta ao normal. Andressa Branquinho Vale. O leite começa a descer quando o bebê nasce ou antes? Não, é assim. O colostro, ele é produzido já no final da gravidez, tá? Algumas mães produzem até antes. Mas o colostro é produzido no final da gravidez. E o que é o colostro? O colostro são 3 tipos, vamos dizer assim. O colostro é como se fosse o leite mesmo, só que na realidade ele é grossinho, amarelado escuro, parece um caramelo, a cor do caramelo, rico em gorduras e proteínas e glicose, tá? Muito legal, muito importante. Então, é pouquinho que produz, né? Então já produz na gravidez, no final. Quando o neném nasce, assim que a placenta é retirada, né, ela sai, tem um feedback hormonal e aumenta a produção desse colostro, até porque se foi trabalho de parto, a ocitocina também faz contrair o útero e ajuda, né, na descida desse colostro. Então o neném vai mamando e aumenta o colostro. Em torno do 4º dia é que vem uma coisa chamada apojadura do leite. O que é apojadura? É quando o colostro vai dando lugar à produção do leite de transição, que é o primeiro leitinho branco que desce. A mulher começa a perceber que sai assim, uns jatinhos brancos
junto com o colostro. Então, se ela colocar no recipiente, vai ver que mistura aquele branquinho com o colostro, com aquele leite bem gorduroso, bem amarelado, né? Amarelado. É o leite de transição, que vai até o 20º, 25º dia. Então, nesse 4º dia, quando chega esse leite de transição, a mama enche. Nessa época que ela tem que ficar de olho, não pode deixar acumular, porque senão começa a empedrar aí, empedra daí. É nessa fase que começa o empedramento. Então, ela tem que tomar cuidado aí até o 25º dia. Quando chegar em torno do 25º dia, vem o leite definitivo, que já é o leite que vai até o final. E esse leite tem a parte, primeiro que desce, a primeira porção que desce desse leite é muito rica em líquidos. Então, ele é bem para hidratar o bebê. E a porção posterior, que vem depois dos 15 minutos de mamada, é o leite muito gorduroso, que é para engordar o bebê e dar saciedade. Por isso tem que esvaziar primeiro uma mama, para depois esvaziar outra mama. Se der só 15 minutinhos em cada uma, o leite de gordura ficou todo lá dentro. O bebê não mamou. Tem que esvaziar a mama, para depois esvaziar a outra. Entendeu? Isso, né? Porque senão o bebê acaba... Tô aqui calculando em cima do que você falou, tá? Ele foi lá e ingeriu toda aquela parte da gordurinha, lá no início também, né? Ingeriu toda a parte da gordurinha quando já começa aquele leite de transição. Você falou que vem um iniciozinho um pouquinho com colostro e o leite de transição. E aí depois bota de novo, ele não pega aquela gordurinha que, pelo que você falou, tem vários nutrientes ali, né? Que é o leite de transição vem junto com o colostro. Mas o leite definitivo é que primeiro vem a parte hidratada, depois é que vem a parte mais da gordura. A natureza é perfeita, depois do 25º dia que acontece mais ou menos assim, entendeu? A natureza é muito linda. Por isso que tem os macetes que nós ensinamos para poder esvaziar, até aquelas mulheres que produzem muito leite, mas ele só mamou uma parte, ainda tem outra mama toda. Aí tem que esvaziar, né? Tem que esvaziar. Então tira um pouquinho antes do leite que hidrata e dá mais o gorduroso, a gente usa muito com prematuro. Gente, tem muito macete, que é para poder ganhar peso mais rápido, né, os nenéns que tem essa necessidade. Então tem muitos macetes que eu vou orientar para vocês, que vocês podem acompanhar também na aula do dia 19 de dezembro, que eu vou explicar muita coisa legal para vocês. Tá? O link está na descrição para vocês se inscreverem para essa aula do dia 19 de dezembro. E não se esqueçam de confirmar a inscrição, porque tem que confirmar direitinho para que vocês possam estar inscritos, tá? Vamos lá. Eu vou explicar muita coisa. Tem muita pergunta aqui, Fátima, muita pergunta mesmo. Ó. Luísa Nascimento, estou grávida da minha primeira filha. Estou com 30 semanas. Já deveria ter saído algum tipo de secreção dos mamilos nessa fase? Não, obrigatoriamente não. Tem mulher que só libera mesmo depois do parto. Não se preocupe, isso é assim mesmo, tá, querida? Depois do parto você pode ir estimulando, que aí vai vir mais rápido. Legal. Ainda nem mamando à vontade, tá? Muito bacana. Daniele Castro, meu filho vai fazer 1 ano. E ele estava até se alimentando com papinha de legumes e tomando leite na mamadeira. Porém, essa semana ele ficou resfriado e não quer comer nada, só está querendo leite materno. Não tem problema. Meu leite ainda alimenta ele? Alimenta e muito. E outra coisa, isso aconteceu com uma amiga minha também. O bebê dela ficou doente, teve uma infecção intestinal, ficou internado, já comia comidinha, já tinha quase 1 ano por aí. Aumentou a produção do leite dela, ela menstruava, inclusive parou de menstruar, porque nós sabemos que a prolactina bloqueia o estrogênio, que é o hormônio da fertilidade. E depois que ele teve alta, ele foi para casa só mamando peito, e aos poucos, aí voltou tudo de novo, introduzindo papinha salgada, papinha doce, até voltar, ela voltou a menstruar, aí depois houve o desmame normalmente. Então, para vocês terem noção, o que é o estímulo? Quando estimula, aumenta a produção. Tá? Exatamente. Isso aí não tem problema não. Vai passar, ele vai voltar a comer de novo. E você pode dar bastante leite. Dá muito que ele precisa agora, porque tem fator de imunidade no seu leite. É importantíssimo passar para ele, tá? E eu sempre costumo dizer, Fátima, e para você, Daniele, que fez essa pergunta, que com o Caio sempre funcionou assim. Hoje, se o Caio ficar resfriado, eu fico vendida. Mas quando eu amamentava ele, ele não queria realmente comer nada. E ele, inclusive, se internou no Natal do ano passado, só saiu no Ano Novo, uma história que a gente conta em outra live. E o Caio ficou internado, ele não comia absolutamente nada. E eu ficava desesperada 1 semana sem comer. E o leite materno foi o que sustentava, logicamente, com soro, né? Mas, assim, o leite materno foi o que sustentou ele. Mas foi o que ajudou muito, foi esse leite materno, que alimentou, Foram nutriu 7 essa criança. dias. Foram 7 hidratar, dias soro hidrata o leite, também hidrata, mas o leite traz nutrientes que o soro não traz. Exatamente. Então, foi fundamental para ele. Edi Amaral, precisa acordar meu bebê para amamentar, para mamar? Ó, o bebê, ele tem reserva de glicose, né, na área do fígado. Mas a gente não deve deixar o bebê chegar assim. Chegou em 4 horas, tem que acordar, tem que botar para mamar. Vai tirando a roupinha, faz cosquinha. Né? Não deixa a criança passar de 4 horas, que pode fazer uma hipoglicemia, até desmaiar dormindo.
E aí Imagina, a gente é não perigoso. sabe, porque não é muito bebezinho, então, né? vai chegando assim, não deixa passar de 4 horas, mas vai chegando em 3 horas, começa a acordar o neném, e chama, e põe no peito, e vai botando, já espirra o leitinho na boquinha, pra sentir o gosto ficar querendo, e vai abocanhar logo fazer a pega. Até mesmo porque é até uma fonte de hidratação, já que ele não bebe água, só bebe leite materno quando é muito novinho, né? Não tem problema, é importantíssimo, tá? Jace Lengruber. Quando o bebê tem dificuldade de pegar, pode usar o bico de silicone? Olha, vai depender. As mulheres que... Vai depender muito, tá? As mulheres que têm o bico pequeno, eu já tive uma cliente que o bico dela era tão pequeno que a criança não conseguia fazer a pega. Apesar que ele pega a areola e o bico vai junto. Mas o bico fica seguro ali no céu da boca do bebê. E às vezes, se ele tiver alguma dificuldade, não vai. A mãe pode usar o bico de silicone para ajudar, tá? Mas tenta ver se usa pouco, até adaptar, porque com o tempo ele vai puxando, vai aumentando, o teu bico vai alongando, né? E vai pegando. Mas funciona, tem gente que funciona. Mandem os corações de vocês, tá bom, gente? Compartilha essa live, mandem os likes de vocês. E eu tô toda hora pedindo isso, tô sendo chata com isso, porque é isso que aquece o nosso trabalho para que a gente se mantenha aqui. Tá bom? E fazendo assim que vai manter mesmo, não só o trabalho, mas trazer sempre convidados e trazer sempre novidades, informações de qualidade. É verdade. A Edinalva Silva falou, eu não tive leite, que pena, né? Mas tem que entender o porquê. De repente ela teve algum problema emocional ou alguma outra situação que ela passou, não sabemos. Né? Mas não quer dizer que na próxima gravidez não tenha, né? Quem sabe? Tá bom? Sabe, né? A gente conversa e pode ser que eu consiga te ajudar. A Raquel Dias Martins falou, sentia muita dor no menor, no peito que era menor, né? Daí amamentava sempre no que não doía. Por isso que teve essa... Entendi, essa diferença. Essa diferença. Vamos lá. Paloma Ferraz Souza. Como sei que o meu leite está sustentando o meu bebê? Como é que ela pode saber se o leite está sustentando o bebê dela? Porque a criança, ela dorme, a criança, ela chora de cólica, tá? E você vai perceber que a criança faz assim, colhe a perninha, ela chora de cólica. Mas ela não chora de fome, ela dorme tranquilidade. E outra coisa, ela está mantendo a curva de crescimento, ela está ganhando peso. A criança vai ser pesada, então ela está ganhando peso, a curva está adequada, tá? Não está tendo decréscimo da curva. Isso o pediatra vai aferir para você quando você levar o seu bebê na consulta de rotina, né? E na hora que você for dar banho, observa bem o bebê, se ele está ainda com aquelas gordurinhas, se ele está, né, fofinho. Apesar que quando diminui em torno de 5, até, às vezes até quase 10, 7% o peso inicial, mas é só na primeira semana. Depois ele recupera o peso. Então, observa bem a curva de crescimento que você levar no pediatra, tá? Que se ele estiver com a curva boa, tá dormindo, tá alimentando numa boa, não se preocupa, tá? Observa, tá? Qualquer coisa, corre pro pediatra. Jace Lungruber. Posso congelar o colostro caso saia antes do parto? Opa, peraí. Posso congelar o colostro caso saia antes do parto e dar o bebê quando ele nascer? Pode ser considerado uma vacina? Olha, você não tem problema. A mãe ela pode congelar sim. Só que você não deve. O problema é o seguinte: se você ficar fazendo a ordenha antes, você vai estimular essa produção. Pode colher, congelar numa boa, não tem problema nenhum. Seguindo o rigor de higiene, não tem problema. O problema é que, caso você fique ordenhando a mama ainda grávida, a ordenha, o que ela faz? Eu não falei que estimula a ocitocina? A ocitocina faz o leite fluir, mas ao mesmo tempo ela contrai o útero. A ocitocina é o hormônio do parto que contrai o útero para o bebê nascer. E se você não está na época do bebê nascer, vai entrar em parto prematuro, corre esse risco. Então, não mexe na mama, tá? Você coloca o protetor, deixa vazar, não ordenha, tá bom? É isso que eu estou te falando. Muito legal. Você vai fazer isso depois que ele nascer. Aí sim. Aí você trabalha bastante. Tanto que, gente, assim quando a gente amamenta, a Fátima tá aqui, não me deixa mentir, eu sentia muita dor inicialmente amamentando o Caio, porque eu amamentava e meu útero fazia assim, ó. Nossa, parecia que ele tava... E era o tempo todo, tanto que doía muito as primeiras mamadas, não só o peito como o útero, né? Dói. Aí depois passou, conforme o tempo. E para quem faz cesariana, dói mais ainda. Jesus, porque... Pois é, eu tive essa experiência. A
A gente sente doer porque no corte. No Igor, que foi normal, meu primeiro filho, eu senti sutilmente. Na cesariana, eu senti muita dor quando eu amamentava. Imagina, o útero tá cortado. E fazendo o médico fez a sutura, costurou. Começa a contrair, começa a doer muito. Então, o que acontece? A ocitocina, ela é importante porque ela faz o útero contrair para o útero voltar para o lugar. Ele vai voltar ao tamanho original e evita hemorragias. Muito legal. Tá? Isso é importante no pós-parto. Kelly Araújo, meu bebê tem mamado uma mama só dentro de 2 a 3 horas, pega outra. Algumas vezes volta o leite, mesmo assim tem ganhado peso. Meu leite está alimentando ele? Se ele está ganhando peso, ele está alimentando. Agora eu te aconselho, se ele mama só uma mama, você tem que esvaziar a outra, o restinho daquela que ficou. Porque pode ocorrer um ducto que vai ser bloqueado, ou a mama vai ficar muito pesada, engurgitada, e aí você vai ter uma produção alta de leite, querida. Tá? Muito engraçado. Guarda o leite, né? A Edinalva estava falando. Se precisar, e doa também. Você falou, quem sabe, né? No próximo você amamente. A Edinalva falou, não quero ter outro. Risos, pois tive que fazer uma cerclagem. Ué, mas não impede que... Vai que ela engravida. Pode ser, né? Vitória Araújo. Estou com 24 semanas de gestação e já estou com leite vazando. Isso é normal? Quanto? 24 semanas. 24 semanas. Pode estar vazando, sim. Tem algumas mulheres que o leite vaza. Mas é bom você contar isso para o pediatra, para ele observar. E você tem que observar também, ela, no caso, se não está tendo contrações, cólica. Está tendo uma cólicazinha? Uma cólicazinha? Observa. E pede para o médico ver bem essa questão. Porque, às vezes, quando a mulher tem alguma alteração hormonal, que ela libera muito leite, pode estar atrelada a problemas hormonais relacionados à placenta e à vitalidade do bebê. Então, é bom acompanhar, tá? Pode acontecer de vazar, normal. Mas pode acontecer de ser alguma outra coisa. Hormonal, tá bem recente, que tem a ver com o útero. Então, é importante. Se os exames estão normais, foi no médico, está tudo normal? Tranquilo. Tá? Eu queria agradecer, inclusive, as mamães que estão compartilhando a nossa live, gente. Porque cada vez que vocês compartilham a nossa live, ajuda outras mulheres, né? Outras mulheres têm a oportunidade da gente estar levando essa informação de uma especialista que entende do negócio, que trabalha há anos com isso. Então, assim, nós que somos mulheres, nós temos que nos fortalecer cada dia mais para ajudar umas às outras. Então, a intenção, que às vezes a pessoa fala, nossa, a Ingrid vai lá toda hora, pede para compartilhar, porque o compartilhamento leva a informação a outras mamães, evitando, assim, que a gente tenha as famosas palpiteiras, né, gente? Olha, eu trabalho como blogueira, você sabe, né, Fátima? Não sei se você sabe. Eu também tenho um canal no YouTube, blog Ingrid Brandão, gente. Pode ir lá no meu canal do YouTube também. Tem meu Instagram, que é blog Ingrid Brandão. E eu vejo que nesse meu mundo de blogosfera aí, das blogueiras, existem muitas blogueiras super competentes no que falam, mas também tem muitas pessoas que falam muito os famosos palpites. Então, quando a gente tem esse privilégio de ter uma profissional que fala com precisão do que ela está falando, é muito bacana. É essa ideia, é essa essência que a gente tem que trazer para a gente, explorando, fazendo perguntas para a Fátima, porque, gente, ela é especialista, ela estudou para isso e ela está disponibilizando o tempo dela para trazer para vocês a informação. Sempre importante, muito bacana. Compartilhando vai facilitar quando elas forem acessar as dúvidas, que venha na frente, na página, apareça logo a mega gestante bebê, trazendo justamente o que você falou, uma informação precisa, cientificamente comprovada, né? Para elas terem uma segurança maior. Gente, como eu falei, eu não estou vendo as perguntas de vocês, a produção está mandando para mim, tá? Então, de antemão, eu quero mandar um beijo para todas vocês aí. Roberta Conceição, estou com 34 semanas, Fátima. Nenhuma mudança nos meus seios, estou com medo. Será que eu vou ter leite? Não se preocupa não, querida. Às vezes, eu acabei de falar, às vezes o seu seio só vai se modificar mesmo depois do nascimento. Quando a placenta sai, né, no nascimento do bebê, aí tem aquele feedback hormonal para a produção do leite. Então, você espera, fica tranquila, não fica mexendo não, tá? Como eu falei, se ficar toda hora olhando, ver se tem, ficar espremendo, isso estimula a contração uterina, aí pode ter parto prematuro. Ela falou, tá? Aliás, Fátima, a minha auréola, só a auréola que já escureceu. Então, mas é a chamada auréola secundária, ela vai pigmentando em volta e vai escurecendo com a melanina. Isso é assim mesmo, é normal, tá? Para ficar bem forte para o bebê poder pegar. Muito bacana. A Jace, de novo, tem muito medo de não conseguir amamentar. Minha filha não pegou o peito de jeito nenhum. Ficava dias indo ao hospital e era muito difícil ela pegar. Mesmo com bico de silicone. Estou grávida novamente, tenho medo de passar pelo mesmo.
Minha filha sofreu de alergia alimentar e meu leite secou muito rápido. Olha só, Geise, se você usou o bico de silicone, é porque, de repente, seu bico pode ser pequeno, né? O invertido, não sei qual é o seu caso. O bico plano. Vou te dar um conselho que pode te ajudar muito em vários aspectos. Compre uma concha de amamentação de base rígida e começa a usar agora. Só tira para tomar banho para dormir, tá? Assiste a aula que vai ter agora dia 19. Se inscreve, o link está aí, vocês vão ver. Se inscreva nessa aula do dia 19 às 20 horas, horário de Brasília, tá? Horário de Brasília. Se inscrevam, porque assim você vai poder esclarecer outras dúvidas e os seus problemas também. Eu vou estar lá, eu vou poder responder, você vai ver algumas coisas importantes, tá? Vamos lá, Fabiane Braga. Podemos usar a pomada de lanolina para hidratar os seios durante a gestação, para não ter rachaduras? Ó, negócio é o seguinte. O seio, se você ficar usando lanolina, ele vai ficar muito macio, muito bem hidratado, tá? E a ideia, e quando ele está muito bem hidratado assim, facilita, fica mais molinho, facilita a de rachar. Então, o que nós recomendamos? Que a mulher pegue o sol, exponha as mamas ao sol, para aumentar a pigmentação, ficar mais escura, a melanina, que vai dar mais proteção e fortaleza para essa pele. Na hora que você tomar banho, usa só um sabonete de glicerina, aquele neutro, lava as mamas, que ele vai te dar aquela hidratação. E quando o neném nascer, aí você vai passar o leite, que já vai hidratar, tá? Antes e depois da mamada. Vai hidratar, pronto, vai manter aquele leite ali, que o leite tem a gordurinha, ele hidrata e protege contra infecções, para evitar de colonizar os micróbios ali, porque tem fator de imunidade e tem fator também que mata os micróbios, tá? Vamos dizer assim, bactericida, fungicida, né? Então, você faça assim, tá, querida? Muito legal. Roberta Conceição falou, tô amando, tirando todas as minhas dúvidas. Então, compartilhe aí para deixar tudo guardadinho no seu Que Face. bom que ela está feliz. Nós estamos cumprindo a nossa missão aqui. Exatamente. A nossa missão é justamente trazer a informação para vocês através de especialistas, de pessoas que possam sim, trazer informações consistentes, tá bom? A Andressa Branquinho, muito boa live. Vale, muito boa live, tá bom? Sabrina Antunes, boa tarde. Minha prima ganhou neném agora. Ela não teve leite. Desde quando chegou em casa, está dando NAN. Só que o neném mama mais do que normal. Isso pode? Se deixar, ele mama uma mamadeira de 120 ml. Isso pode? Olha, essas dosagens... Ou deixa ele chorando, porque ele é muito fominha. Então, é muito fominha. Essas dosagens tem que ver com o pediatra. Tá bom? Porque quanto mais a criança mama, mais o estômago dilata. Então, tem que ver isso tudo direitinho. O pediatra vai ter que conversar com você e acompanhar essas dosagens, pesar a criança, tudo direitinho, tá? E ela tem que colocar o neném para mamar no peito, tá? Tem uma técnicazinha muito legal que a gente faz o neném voltar a mamar no peito, tá bom? No dia 19, eu vou passar essa informação para vocês, tá? Então, porque é tanta coisa que tem hoje, a gente usa uma técnica para ajudar o bebê a voltar a mamar no peito da mãe, tá bom? Mesmo usando o complemento. Então, você se inscreve para essa aula do dia 19, que nós vamos fazer isso. Tá bom, querida? Dia 19 de dezembro, o link está aí na descrição. Você se inscreve e espera, você vai receber o e-mail imediatamente, você vai confirmar para que a sua inscrição seja efetivada. Tá isso, bom? Gente, isso é a aula. Se inscrever. Essa é a aula do dia 19, que eu vou explicar muita coisa. E outra coisa também, essa live de hoje são os aspectos físicos. Agora, dia 13, quarta-feira, vai ter uma live na minha fanpage sobre os aspectos emocionais. Vocês vão ver o endereço, né, o link da fanpage aqui também. Vocês se inscrevam para poder dar continuidade ao assunto, avaliando os aspectos emocionais, que também tem uma interferência importante. Nem todo mundo pensa que tem. Elas pensam mais nos aspectos físicos. Os aspectos emocionais fazem alguma diferença sim, tá? Vamos ver aqui, produção. Tudo bem? Então é isso. Você tem Instagram, Fátima? Só a página do Facebook? Eu tenho. A produção vai colocar aqui, que de cabeça eu não lembro. São tantas coisas que eu não lembro de cabeça. Mas a produção vai colocar aqui, tá bom? Gente, sigam a Fátima lá na página dela. Me sigam também no meu Instagram, blog Ingrid Brandão, porque eu também vou pegar as informações. Vou começar a fazer videozinhos com a Fátima, né, Fátima, para me ajudar aí nessa jornada com as minhas mamães. Fátima, obrigada. Um grande beijo. As mamães adoraram, estão aqui super agradecidas pelas informações que você passou. Me sinto realizada podendo ajudar vocês. Com muito carinho que a gente te agradece, tá? Em nome das mamães aqui. E mesmo aquelas que não puderam estar aqui conosco, não tem problema, a live vai ficar, podem escrever que nós vamos respondendo,
tá? Na medida do possível, vamos respondendo. E vocês podem compartilhar com as amigas, para as amigas justamente que não puderam assistir, elas vão ver mais tarde. Isso, e a página da Fátima tá na descrição do vídeo, tá bom? Tá tudo lá na descrição. As Tudo redes na sociais, o canal do descrição. YouTube, a fanpage, como se inscrever também. E não esqueçam também de ver os vídeos que eu gravei pro canal do YouTube da Mega Gestante Bebê, tá? Tem também um canal do YouTube, tá bom, gente? Muito E a produção vai colocar para vocês direitinho o endereço do canal do YouTube, vocês vão poder acessar. Fátima, tá mais uma vez, muito obrigada em nome das minhas mamães lindas. Gente, um grande beijo para vocês. Estou morrendo de saudade de todas vocês. Ansiosa para no dia 27 ver e abraçar todas vocês lá na feira, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.